A gente escuta muito falar sobre instinto materno, né? Então, quando você se tornar mãe, você vai ter um instinto materno, você vai agir por instinto e vai dar tudo certo. E na realidade não é isso, né? Muitas vezes o nosso instinto nos leva a tomar decisões erradas, né? Em diversas áreas aí da nossa maternidade, e no sono não é diferente. Então, às vezes por instinto a gente acaba colocando hábitos de sono no nosso filho que no início estava tudo bem, mas que com o passar dos meses você vai percebendo que isso está prejudicando o sono dele. É importante que nós, enquanto mães, enquanto pais, tenhamos a informação necessária para quebrar esse ciclo e ajudar o nosso bebê a ter um sono de qualidade. Assim como eu não acreditava que meu bebê ia conseguir dormir, e não só conseguiu, mas como hoje eu vejo também tantas mães que chegam até mim trazendo testemunhos e dizendo, olha, meu filho tá dormindo no berço, a minha autoestima melhorou, a minha saúde, eu consigo ter tempo para mim, ter tempo para minha família, ter tempo pro meu marido, né? Então, isso também é possível para você, se você tiver decisão, determinação e se você tiver um método para seguir alguém para te ajudar. Seja muito bem-vinda a mais um episódio Fertilidade de Prosa. E hoje eu trouxe comigo uma convidada muito especial, que também é mãe de 2, esposa e empresária também. E ela me ensinou muito sobre sono. Quem aí não tem dificuldade com o sono das crianças? Então, por isso, tá aqui comigo hoje, Bruna. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bianca. Uma alegria enorme estar aqui. Uma honra para mim, né? Estar aqui. Mudamos para Curitiba, né? No ano passado. A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Sim. Tô muito feliz de estar aqui podendo partilhar um pouquinho com você. Fico feliz. E o que eu não falei, gente, é que a Bruna foi minha aluna, né, do método Billings. Acompanhei, né, quando o João Miguel nasceu, mais velho, né? E aí depois agora com essa pequena. Fico muito feliz de hoje poder estar aqui com você, compartilhando experiências. Eu pude te ensinar um pouco sobre o método, você me ensinou muito sobre sono, né? Foi uma virada de chave. Tô muito feliz mesmo de estar aqui comigo, viu? Também tô muito feliz. Até nosso contato, assim, eu já te conhecia, né, pelas redes sociais, mas principalmente depois que o primeiro veio, o João Miguel, ali na fase de amamentação, ter o seu suporte com o Mob fez toda a diferença pra nós. Fico feliz, eu lembro do começo, né, e a amamentação sempre é uma caixinha de surpresa, ainda mais do primeiro, né, que agora você deve estar dominando já o método, agora é muito mais fácil. O segundo é totalmente diferente, né? Vai, é só o primeiro que a gente fica ali, né, parece que patinando, e é por isso que é importante uma instrutora no começo. Mas a gente tá aqui hoje, não é pra falar de Mob, é pra falar de sono, só que antes de falar de sono, Bruna, você é engenheira. Gente, Bruna é engenheira civil, né? Engenheira civil. Engenheira civil. Já trabalhava na área? Trabalhei, inclusive, chegou quase 3 anos trabalhando, era peão de obra mesmo. Olha só! Chegava em casa, inclusive grávida do João Miguel, né? Olha só! Eu tava grávida dele. Quando eu engravidei dele, na verdade, quando me casei, eu trabalhava em construção civil, em obras, assim, de mais de 20 andares, eu com aquela barriga subia e descia. Olha só! E foi bem naquela época do Covid também, então assim, do meio da gravidez, ali quando eu tava com 5 meses, mais ou menos, surgiu aquele projeto de lei que afastou as gestantes, né, na época. É verdade. Ali em 2021, mais ou menos no meio do ano, o João nasceu em agosto, um pouquinho antes do meio do ano. Daí, assim, foi o que salvou, porque eu tava realmente com muito medo por conta do Covid. E assim, o pessoal que trabalhava lá não se importava tanto, né, tinha a obrigação da máscara, mas direto se pegavam o outro sem. Peão de obra? Exatamente. Então, assim, peão de obra é peão de obra. Exatamente. Então, graças a Deus, assim, teve na época esse afastamento. E aí eu fiquei em casa, grávida dele no final da gravidez, até o momento dele nascer. Você morava onde nessa época mesmo? Eu morava em Maringá. Maringá. Né? Maringá. Então, eu trabalhava em Maringá, trabalhei em obra. Comecei como estagiária, né? E continuei na mesma empresa, trabalhando em obra, né? Mas, assim... Maringá é uma cidade muito grande, né? Eu fui pra Maringá, pro Raléu. Raléu, já fui muito. Eu imagino, você lá no meio do Raléu. A gente foi em um Raléu só, eu não lembro qual ano que foi. Eu acho que eu comecei a morar em 2014, talvez, eu acho que ali 2015 que eu fui pro Raléu, assim, foi uma experiência muito legal, assim, um evento maravilhoso. Que bacana. Por aí a gente ia também, na verdade, assim, Maringá é 1 hora da minha cidade tem 20 mil habitantes, que é Colorado, né, pertinho ali, mas a gente morava em Maringá justamente porque eu porque eu trabalhava lá, o meu marido também na época, né. E aí foi quando eu tive esse afastamento e depois nunca mais voltei, né? Porque, na verdade, assim, o que aconteceu? Quando eu engravidei, ainda eu e meu marido, a gente não tinha essa ideia fixa de que, quando o nosso filho nascer, eu vou parar de trabalhar para cuidar exclusivamente dele. Você já era casada há quanto tempo?
Nós casamos em outubro de 2020, em dezembro a gente engravidou. Legal. Em dezembro, assim, e eu sou o tipo de que engravidei, na verdade eu casei, eu já queria logo, falei, não, amor, essa casa tá muito vazia, né, e assim, já conhecia um pouco também da questão da abertura à vida, né, e tudo mais, então, nós namoramos 7 anos, né, juntando noivado, namoro 7 anos, então vamos fazer 10 anos juntos esse ano, e 3 de casado, né, 3 de casado e 2 bebês. 2 filhos já. 2 bebês já. E aí a gente casou em outubro de 2020, e aí em dezembro de 2020 foi quando acabou a minha licença, né, que daí deu 4 meses que o João tinha nascido, e só que em novembro, né, um mês antes, o meu marido, ele conseguiu um emprego aqui numa empresa aqui de Curitiba, na qual ele já tinha trabalhado, né, então ele já tinha morado aqui 5 anos antes da gente se casar. E aí foi quando juntou uma coisa com a outra, né, então nós teríamos que mudar pra cá. E aí, além disso, teve a questão da PLV do João, né? Verdade. Então, foram essas duas coisas que causaram, né? A PLV do João, você descobriu ele tava com quantos meses mesmo? Olha, a nossa pediatra, ela falou sobre a PLV com a gente, ele tinha 2 meses. 2 meses. Mas desde que ele era recém-nascido, ele já tinha sintomas, só que a gente não conhecia, né? Então, assim, durante a minha gravidez, eu estudei muito sobre parto, sobre amamentação, sobre a gravidez em si, mas eu não conhecia nada de sono e nada de APLV, nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca conhecia. Eu lembro até que eu falei com você. A gente conversava. PLV. O que é isso? Exatamente, depois aconteceu que a Elô também parou, né? Então, essa questão da PLV... Mas aí, quando você descobriu com 2 meses a PLV do João, você estava trabalhando nessa empresa ainda? Eu estava na minha licença, eu ainda não tinha pedido... E você antes de descobrir a PLV, você já sabia que você queria pedir a conta ou não? Não tava muito... Assim, eu desejava isso, mas não era uma coisa definida aí. Por questão financeira. Exato. Porque na época o meu marido estava em outro trabalho, né? Então, apesar de eu querer muito, né, estar com o meu filho, que mãe não quer, né? Acompanhar de perto o desenvolvimento, tudo, não era uma coisa que estava definida ainda. Né? Apesar de que em Maringá nós também não temos família, né? Não tem, assim, uma avó para deixar, assim como aqui em Curitiba, né? Então, mas ainda não estava definido. Mas aí acabou juntando, né? A gente precisou mudar de cidade, né, em novembro, que ele conseguiu um emprego. Então, em dezembro... Vocês vieram pra Curitiba em novembro? Em fevereiro. Uhum. Ele conseguiu um emprego de home office por um tempo, até a gente conseguir apartamento, né, enfim, toda aquela coisa. E aí, em fevereiro, a gente mudou, quando o João tinha 6 meses pra cá. Eu lembro quando você se mudou, porque a gente tava fazendo os atendimentos ainda, né? Eu lembro, daí Bruna ficou subindo umas 2, 3 semanas, aí você falou, tô me mudando pra Curitiba. Eu morava lá em Campo Magro na época, e aí eu lembro de uma conversa nossa, de você partilhar comigo sobre a questão de mudar de empresa, de tipo de ramo, assim, não sei se você lembra dessa conversa. Lembro, mas eu ainda não sabia, né? E eu lembro que você falava, não, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu não sei. Mas antes da gente entrar lá no sono, eu quero te perguntar, a engenharia civil, ela era o teu sonho? Não, sendo bem sincera, não era o meu sonho. Quando eu fui, assim, eu acho que a gente é muito novo, né, quando vai escolher profissão, e sobretudo, eu penso que a maternidade, ela transforma muito nossa maneira de ver as coisas. Maturidade, né? Exatamente, nosso jeito de pensar. Então, assim, eu sempre gostei mais da área de exatas, matemática, enfim. Então, pra mim, eu tinha essa ideia de que eu queria ir pra esse lado, mas, ao mesmo tempo, eu queria algo que me desse um retorno financeiro. Então, nesse meio aí, vou escolher engenharia civil, né? Conversei com alguns profissionais, conversei com outro, falei, acho que eu me identifico um pouquinho mais com isso aqui. Mas, assim, não digo também que eu fecho as portas pra engenharia, porque a única área que eu trabalhei foi obra, né? E tem, assim, uma infinidade de áreas. E eu já percebi que obra não é pra mim. Assim, sendo bem, né, bem sincera. Não, claro, trabalhei por 3 anos, dei o meu melhor, fiz ali o meu trabalho, mas não é o que eu me identifico, né? Mas, assim, engenharia não era o meu sonho de infância, meu pai não é engenheiro, nada disso. Acabou que foi a que aconteceu. Que eu fiz. Exatamente. E aí, quando o João nasceu, parece que Deus foi me suscitando algo assim, mesmo que eu ainda não sabia o que era, né? Então foi surgindo no meu coração esse desejo, sobretudo para eu poder estar perto dele, né? Então, eu ainda não sabia quando viriam os próximos, né? No caso, a Manu, mas foi aumentando no meu coração esse desejo de estar perto dele, e hoje eu percebo, assim, que a PLV, ela foi, assim, o primeiro maior desafio que a gente passou na maternidade com ele. Explique pra esse povo o que é a PLV, que é um mistério, né? O que é a PLV? Pensa que quando eu fui descobrir, quando a médica falou sobre a PLV da Heloísa, a primeira pessoa que eu pensei que eu poderia conversar era você.
Porque eu lembro do começo, eu lembro de como foi tortura. E aí, quando a gente viu um sangue no cocô. E aí a médica falou, acho que ela tá fazendo uma alergia do leite. E eu pensei, meu Deus, e agora? Onde que eu vou aprender? Eu falei, Bruna, ó, tá acontecendo isso. E eu lembro que você falou pra mim, provavelmente foi igual o João e tal. Então explica pra esse povo o que é a PLV pra começar. Tá, então vamos lá, né? Então, como eu falei, a nossa pediatra, ela falou de APLV quando ele tinha 2 meses, porque foi a primeira vez que apareceu o bendito sangue no cocô, né? Sim. Então, mas antes, né, desde, assim, os primeiros 7 dias de vida, o João começou a ter a barriga muito inchada. Olha só. Né? Então, muito desconforto abdominal, muitos gases, né? E, assim, ele sempre mamou no peito. Porém, na maternidade, ele deu hipoglicemia, então ele precisou mamar fórmula. E aí, depois que eu fui descobrir que a fórmula, quando é ofertada para o bebê muito cedo, né? Então, assim, nos primeiros dias de vida, se o bebê ele tem uma tendência de desenvolver alergia, é assim, uma bomba que você joga para que realmente tenha a alergia. Então, a gente não sabia disso. Tanto é que agora na Manu eu fiz de tudo na maternidade para não precisar tomar a fórmula. Porque eu até perguntava para as profissionais que acompanhavam a gente, o que eu faço para Manu não ter a PLV também? Ela falou, a única coisa que você pode fazer é isso. Não oferece leite de vaca, nem fórmula cedo demais, né? Então, ele sempre teve esse desconforto, muitos gases, não conseguia, consequentemente, dormir. Quando ele ia mamar, ele lutava muito, ficava se espremendo demais. Mas, assim, era meu primeiro filho, então, apesar da barriguinha estar inchada, eu não conseguia achar que aquilo ali... Era alguma coisa diferente. Era um problema. Pra mim, eu acho que é normal, o bebê tem dificuldade de fazer cocô, enfim... então foi passando, até que com 15 dias de vida, primeiro antes disso, né, toda vez que ele ia dormir, ele ficava fazendo um barulhinho com a garganta, como se estivesse forçando pra fazer cocô e não conseguia. E aí com 15 dias de vida, ele tava desse jeito, dormindo, né, nós dormindo com ele, e aí ele forçando, voltou o leite, ele dormindo, e ele deu uma engasgada, assim, foi terrível também. Susto. A gente chamou até SAMU lá em casa, a gente lá em Maringá, né. Eles foram lá em casa, só que assim, ele não engasgou completamente, ele ficou parcial, assim. Então ele engasgava, chorava. E a gente, aquele desespero, não sabia o que fazer. E aí, o SAMU chegou lá em casa, ele praticamente já tava voltando, né? Mas a socorrista, quando viu ele, ela viu a barriga inchada, né? Ela apertou, assim, mexia nele e falou, vocês têm plano de saúde? Daí nós falamos que tínhamos, ela falou, então leva ele no pronto atendimento, porque essa barriga dele tá muito inchada, ele deve estar sofrendo muito, né? Ele deve estar com muita dor. E aí nós levamos ele, aí sim, foi outro pesadelo, porque ninguém no hospital falou de alergia, ninguém desconfiou disso, e quando a pediatra de plantão viu ele, né, que ela viu a barriga dele, ela ficou tão preocupada que ela achou que ele tinha estenose, se não me engano. Meu Deus do céu! Que é uma interrupção do intestino. E aí ela chamou um cirurgião pediatra pra olhar o João. E aí a gente, meu Deus, estão querendo abrir o que tá acontecendo? A barriga do menino, ele com 15 dias de vida, né? E assim, eu ainda me recuperando do parto, naquela situação, não podia entrar os dois. Então... Que foi o parto difícil, né? Eu lembro da história. Foi, o primeiro, né? Foi o parto normal, eu tive, né, bastante pontos, então eu tava, assim, não consegui sentar direito ainda. O César não podia entrar comigo e o João naquela situação. E aí, assim, acho que uns 4 pediatras ao todo viram ele, a gente ficou 3 dias lá. Meu Deus do céu. Em observação, e aí o cirurgião, né, quando ele foi avaliar, ele falou, o que estão desconfiando que o João tem, não tem nada a ver, tá, gente? O que ele tem é mais uma questão de gás mesmo. Aí fez raio-x, a barriga tava lotada de gases, aquele desespero. Ele nem dormia, então, né? Não dormia, porque era o dia todo se espremendo, chorando e reclamando. E a gente não fazia ideia do porquê, né? E aí o cirurgião, ele nos encaminhou para ir no osteopata na época. Ele falou, vai no osteopata, porque como ele nasceu de parto normal, às vezes na hora de passar, ficou com alguma tensão, e aí ele disse que tinha nervos aqui, que interligava com o intestino, enfim. Vai no osteopata com certeza vai ajudar vocês. E a gente foi, mais ou menos com uns 20 dias de vida, continua assim, ninguém tocando no assunto de alergia, né? Ninguém. E aí a gente foi no osteopata e começou a melhorar, realmente foi assim, um divisor de águas ali já, apesar de não ter, ficou 100%, não. Mas aliviou aquele... Aliviou, e toda vez que ele ia na consulta, assim, a barriga desinchava um pouco, então isso foi melhorando, foi bom na época pra nós essas consultas, porém só aí com uns 2 meses de idade que foi surgir, ele tinha bastante muco nas fezes e aí surgiu o sangue, né, começou... ali após a vacina dos 2 meses, até achei que era da rotavírus, né? Mas a minha pediatra disse que não. E aí aí ela falou, você vai ter que tirar, e ele só do peito, mamar exclusivamente. Depois do hospital, ele nunca mamou. Nunca foi pra fórmula. Nunca.
E aí foi quando ela falou, né, tira da sua dieta tudo que tem leite e derivados. Porém, né, não é tão simples assim, porque a gente só descobre que tudo tem leite quando a gente precisa tirar e quando a gente começa a olhar os rótulos Que das tudo coisas. realmente tem leite, Tudo, né? Porque não é só o tem leite, é a contaminação cruzada também, né? Tem uma lista de nomes de leite, exatamente. né? Eu lembro que quando a médica passou pra mim aquela lista gigantesca de nomes do leite, eu pensei, meu Deus do céu. Não, como que eu vou... E eu lembro que eu ia no mercado no começo, né? Eu olhava pra aquela lista e olhava pro negócio. Calma aí, deixa eu ler toda essa lista, porque você tem que decorar. E aí depois eu pensei, é mais fácil eu mandar mensagem pra Bruna pra saber qual doce eu posso comer. Esse é mais difícil, né? Exatamente, qual doce eu posso comer? Ele, Bruna, qual que é a marca que você usa pra tal coisa? Eu lembro que eu mandava no começo. E aqui em Curitiba ainda tem bastante opção, Tem, né? Quando eu tava em Maringá, eu não achava quase nada. E aí era a caseína, né? Aí caseinato de não sei o que, lactato de não sei o que. Então, gente, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Isso, que é no caso a caseína, né? Que é no caso a caseína. E aí a criança então tem essa alergia, e aí ela causa tudo isso que a Bruna tá contando aqui pra gente, né? Que é os gases, que é o muco, que é o sangue do cocô, que é esse desconforto abdominal gigantesco. E aí, se é mama no peito, a mãe precisa... E eu lembro que quando a Heloísa foi diagnosticada, só que o da Elo foi com 4 meses só. E o muito estranho da Heloísa, não estranho, né? Mas a gente demorou pra descobrir, ela dormia super bem. Não tinha nenhuma... Em um mês ela dormia a noite inteira. A noite inteira ela dormia. Então não teve gases, não tinha, era muito tranquilo. Só que ela sempre parecia que tava gripada. Ai, tinha o barulhinho, né? Sempre parecia que com o peito sempre congestionado, sempre parecia que tava gripada e nunca sarava aquela gripe da menina com o nariz sempre escorrendo. Foi meio frio, então a gente achava, não, é por causa do frio, talvez, ou por causa do resfriado, pegou um resfriado, só que nunca sarava a menina. E aí começou os sangues no cocô e sempre teve muito muco. Então a Heloísa era o muco e o peitiano. Então ela não teve lá o gastrointestinal, né? Que são esses gases, mas ela teve o respiratório. Então foi por isso que a gente demorou pra sentir. E aí ela fazia um barulhinho quando engolia. Assim, sabe? Ela fazia esse barulhinho quando engolia, assim, um barulhinho diferente, assim, meio estranho. E era só isso. Então a gente demorou pra descobrir. E daí, quando a gente descobriu, que foi com 4 meses, ela tinha muito chiado no peito, sangue no cocô, e ela teve redução, ela não perdeu o peso demais, então, tipo, ela não engordou, sabe? De um mês pro outro, ela não engordou nem 1 quilo. Tipo, estacionou, assim. Parou. De um mês pro outro, que ela deveria ter ganhado no mínimo 1 quilo, ela não ganhou nada. 0. Assim, e aí a médica falou, olha, ela falou pra mim, a gente pode pedir pro governo o leite, só que eu acredito que você dá conta de fazer a dieta. Eu lembro que ela falou exatamente isso pra mim. Ela falou, eu tenho certeza que você dá conta de fazer a dieta. E vai ser muito melhor pra ela. E daí, então, a gente decidiu que nós iríamos fazer mesmo a dieta. E aí, entramos na jornada. E, gente... Perdeu muitos quilos. 30 quilos! Exatamente. Exatamente, eu perdi 30 quilos. É porque eu tava muito acima do peso. Quando eu cheguei da Heloísa com 99 quilos, quase. Eu tava muito acima do peso. E aí, dela, eu sequei. É o que não tinha, né? Exatamente. Isso, eu não sei se eu ia partilhar com você, mas hoje ela já tá... Hoje aparece uns muquinhos ali. Mas eu tô me fingindo de que nada tá ela tá bem, não tá reclamando. Eu tô fingindo que nada tá acontecendo ali. Às vezes aparece um pouquinho, ela fica um pouquinho mais assada, passa a pomadinha, passa, eu tô ignorando. Mas eu descobri que o Miguel, a gente sempre teve problema com o cocô dele. Ele sempre foi muito ressecado. E nada que funciona pra ser ressecado, pra tipo, dar ameixa, dar mamão, nada pra soltar, funciona pro Miguel. Até hoje. Só que na época do Miguel a gente não tinha acesso à saúde como eu tenho da Heloísa, como a gente tem agora. Agora os dois têm, né? A gente não tinha na época que o Miguel era bebezinho. E o Miguel sempre foi muito ressecado. E aí, quando a gente começou essa investigação da Heloísa, né, eu comecei a reparar nisso. E o Miguel é tão ressecado no nível de ficar mais de 1 semana. Assim, é feio, né, o negócio ali. E aí, ele reclama muito, fica com a barriga muito estufada, dá muita dor nele, ele tem muitos gases. E aí, quando começou essa história com a Heloísa, eu falei, médico, será que não é? Porque ele tinha que tomar aquele Peg Lax, ele começou a ser dependente de remédio pra ir no banheiro.
E eu falava pra ela, não quero isso, eu não quero que ele fique desse jeito. Não dá pra ser desse jeito. E aí ela falou, não, o Miguel já tá grande, já passou da fase, não é isso. A gente não investigou. Mas sabe quando a mãe fica com o sentimento no coração, assim, de que não, tá, tem alguma coisa aqui. Não é normal uma criança ser dependente de um remédio. E a gente fez um teste. A gente cortou o leite. Óbvio que não do bolo, porque a gente tá falando de uma criança de 6 anos. O leite puro. Sim. O leite com sucrilhos. O iogurte. Gente, ele vai no banheiro todos os dias. É outra criança. É outra criança. Se ele... E isso aqui, no dia a dia. Porque como a gente tá falando de uma criança que já conhece tudo que é leite, eu não consigo tirar hoje 0 o leite dele. Se eu deixo ele tomar sucrilhos 3 dias seguidos, ele já para de ir no banheiro. Bem, assim, relacionado mesmo com Exatamente. Com totalmente, assim. Então, eu acredito que talvez não uma PLV, porque isso acho que não seria muito mais grave, mas talvez uma PLV que não foi cuidada, hoje virou uma tolerância à lactose. E sabe o que é engraçado? Com essa questão da PLV do João, a gente descobriu que o meu marido provavelmente teve quando era criança. A minha sogra fala que ele era intolerante à lactose. Mas assim, intolerância à lactose, ela não cura, né? Exatamente. Se ele fosse, ele seria até hoje. E ela fala que ele se contorcia de dor de barriga na época e tudo. E assim, hoje, ele come, né? Toma leite, inclusive, mas se ele tomar, por exemplo, um leitinho quente, é como se fosse um laxante. Olha só. Solta o intestino. O Miguel prende. Então, é como se fosse... tivesse, acho que até a nutricionista falou assim, tivesse algumas enzimas a menos pra quebrar essa questão do leite até hoje, né? Mas o difícil da PLV, né? É justamente isso. Cada criança tem uma reação diferente. Exato. Né? Então, que nem você falou do chiado. Tem criança que tem dermatite. Tem criança que... A Heloísa teve. No meio do processo, ela toda vez que ela ia mamar, ela ficava com o rosto todo vermelho. E bolinhas, assim. Sim. E bolinhas. Tem criança que tem a assadura que não sara, muito persistente, né? Então, e também é muito difícil achar profissionais que entendem da PLV. Isso que acho que isso é uma das partes mais difíceis, porque eu lembro que na época a nossa pediatra falou, tira o que tiver de leite, mas assim, ficou por isso mesmo e a gente teve que ir na luta, sofrendo, estudando por descobrindo conta, o que era. pesquisando. Eu, graças a Deus, aqui em Curitiba, a gente teve a nossa médica, que a consulta era bem frequente, e aí ela me ajudou muito, ela me direcionou, às vezes eu falava, tá tendo reação, ela falava, manda foto aí do macarrão pra mim ver se realmente não tem, ela falava isso pra mim, assim, então a gente teve uma assistência boa, exatamente. Né? Isso faz toda a diferença, porque até na época a gente foi numa nutricionista pra ver o que eu podia comer, porque eu tava perdendo peso sem parar, porque a gente começou a desconfiar de outras alergias, porque eu tirava o leite mesmo assim, ele não melhorava, né? Então ele foi melhorar, ele tinha 6 meses já de idade. Olha só. Então toda semana era uma crise de alergia. Então teve uma época que eu fiquei sem comer ovo, então pensa, sem comer leite, sem comer ovo. O que eu comia de café da manhã? Né? Então, naquela correria, não podia comer comida de restaurante, porque às vezes a gente não sabe se foi refogado numa manteiga, por exemplo, né? Então, aí eu fui numa nutricionista e falava, meu Deus, o que eu posso comer então? Porque assim, eu tô amamentando, eu preciso comer, e perdendo peso, perdi 25 quilos também. E aí ela me falou, não, mas vocês estão se precipitando, falando que ele tem a PLV, você pode comer a mussarela de búfala, eu lembro que ela disse na época, porque não tem problema, né? Nossa, mas eu comi, ele passou tão mal, e eu falo, gente, por negligência, assim, de uma pessoa que uma profissional que não entendi, e mesmo assim quis orientar. Quis falar, né? Então, a grande dificuldade da PLV é essa, né? E aí acabou que juntou, né, voltando pro assunto, juntou a PLV do João, que a gente tinha medo de deixar ele, primeiro que ele tava mamando no peito, e aí eu estudando eu percebi, eu fui descobrindo, né, que mamar no peito pra ele era um fator que ajuda na cura, né, então até porque a PLV, ela chega um momento em que ela cura, né, ela passa. Algumas crianças com 1 ano, outras com 2, outras com 4 no máximo, eu acho 5 ali, nos casos mais graves. E aí eu fui estudando por conta e percebendo, eu descobri que mamar no peito ajudava ele a curar mais rápido. Então eu falei, não, eu vou fazer esse sacrifício, né? Eu não vou tirar ele do peito, porque eu sabia também de todos os benefícios. Enfim, amamentar é uma coisa que eu queria muito, né? Então eu falei, não vou abrir mão disso. E aí e além disso, eu tinha medo, né, de mandar, que nem hoje. Até hoje eu tenho medo de mandar ele para uma escolinha, porque a gente ainda vai começar agora o processo de teste de novo, perto dos 2 anos, porque ele ainda não tinha tolerância, né? Então, eu tenho medo, por exemplo, de mandar ele numa escolinha. Até e aí, porque... uma coisa sem querer, né? Exatamente. Então, foi um dos motivos que me fez também. Não, eu vou deixar agora de trabalhar fora de casa e eu vou ficar com ele, né? Eu vou cuidar dele, porque já aconteceu, né? Uma vez só
dele amanhecer com os olhos inchados, os 2 olhos inchados, né? Então, acho que foi, assim, o mais grave que aconteceu. Porque o sangue no cocô, por mais que assuste, não é o sintoma mais grave, né? Então, a gente tinha esse medo. Então, foi um dos motivos que me fez... a PLV de quem tem esse respiratório pode dar um choque anafilático, né? Exatamente. Mesmo. Então, cada nível é uma situação, né? Hoje a Heloísa já tá comendo, eu já consigo comer, já liberei a dieta. Não foi no caso igual do João, que foi muito mais intenso, mas também teve. Então, tem esses casos que são mais simples, tem mais leves, tem mais graves. Exatamente. Então, daí nessa situação, você decide que vai ficar em casa com ele. Exatamente. E aí, o que acontece, né? O João, como ele tinha a questão da dor, né? Muita dor... Ele foi desenvolvendo hábitos de, por exemplo, ele só dormia no nosso colo, em cima da nossa barriga, porque assim aliviava a barriguinha dele. Ou ele só dormia mamando, porque a sucção trazia esse conforto, né? Então, por mais que ali aos 6 meses ele já tinha, já não estava com tanta dor e desconforto, ele estava com sono. Criou os hábitos. Assim, né? Sim. Então, foi quando a gente mudou para Curitiba, né? E aí eu me decidi mesmo, porque... até falei pro César, meu marido, na época, falei, vou só esperar a gente mudar pra Curitiba e eu vou começar a fazer alguma coisa, né? E eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar a mexer no sono dele, mas eu falei, não tô aguentando mais, porque assim, todas as Emagreceu 25 quilos, não conseguia comer direito, não dormia. Então, exatamente, e aí todas as sonecas eram no colo, todas. E o sono noturno era aquela briga, porque eu ficava com ele no peito, esperava entrar num sono profundo ali meia hora, aí colocava no berço, despertava e chorava. Ele chorava assim, como se ele estivesse em estado de alerta o tempo todo, né? Então parece que ele não relaxava se não fosse no nosso colo. E aí o João sempre foi um bebê que, apesar de ter a PLV, ele sempre ganhou muito peso. Então, cada mês... Ele é grandão, ele é lindo. Ele é enorme, cada mês ele ganhava 1 quilo, assim, né? Eu ia no pediatra, ela falava, nossa, tem que ganhar de 20 a 40 gramas por dia, ele ganhou 50. Tá ótimo, né? E eu secando, né? E tava tudo pra ele. Mas eu falo assim, eu sempre falei pro meu marido, meu sonho era ter um bebê gordinho, né? E assim, eu vejo as fotos do João de 6 meses, eu vejo que ele era assim, ele enorme. E aí, assim, só que aquilo foi ficando muito cansativo pra mim, né? Porque ele com 6 meses, eu acho que ele já tinha uns 10 quilos. Olha então... só. Pense, você ficar com um bebê de 10 quilos dormindo em cima de você. E aqui a gente entra num ponto que eu recebo muitos relatos no Instagram. E eu vejo muitas famílias. A gente acaba convivendo, depois que a gente é mãe, a gente convive com muitas mais, com famílias que têm mais crianças, né? Então hoje eu vejo crianças 11 horas da noite não dormir, 10 horas da noite não dormir. O quanto que o relacionamento é afetado. Não consegue fazer uma janta 2, não consegue ter um momento juntos, não consegue viver juntos porque as crianças não foram pra cama ainda. E eu passei isso com o Miguel, por exemplo, né? O Miguel, eu não tinha informação nenhuma. Então, eu trabalhei nos primeiros meses do Miguel, depois da licença. E aí, tipo, eu chegava às 7 horas, aí eu queria curtir ele, era a hora da bagunça. E aí, ele ia dormir muito tarde, eu tinha que acordar muito cedo. E depois, virou uma coisa sem ordem, assim. Então, ele dormia com a gente. Era na cama dele, mas era do lado da nossa cama. Então, ele dormia com a gente, dormia a hora que ele queria. Pra gente hoje ajustar, hoje o Miguel dorme 8h30, no máximo 9 horas. No máximo 9 horas. Acorda também no máximo 8 horas da manhã. Mas hoje com 6 anos. Mas foi um processo... Então, quando eu tive a Heloísa, eu quis fazer tudo diferente. Então, eu lembro que no começo ali dela, a Heloísa começou a dormir em 15 dias. Ela foi pro quarto dela. Totalmente diferente do Miguel. O Miguel, com 4 anos, tava na minha cama. A Heloísa, como eu estudei muito no começo, eu seguia a moça do bebê dorminhoco. Acho que era alguma coisa assim. Não lembro o nome agora. E aí eu vou fazer tudo certo. Com 15 dias, a Heloísa tava dormindo no quarto dela. Ela acordava uma vez à noite, que era 11h30. Era a hora dela acordar. Perfeito. Se tivesse acordado ainda, né? Com 15 dias ela acordava 11h30 e acordava 7 horas da manhã. Nossa senhora. É a exceção das exceções. Com 1 mês, ela tava dormindo a noite inteira. Foi perfeito. Só que daí deu 6 meses. E ela teve uma bronquiolite. Eu lembro que você comentou. E aí foi quando... E aí ela teve a bronquiolite, gente. E aí foi quando ela passou 1 mês da bronquiolite dela no meu quarto, mamando no peito. E ela não pegava, não tinha dado chupeta. Até o 6º mês ela não tinha dado chupeta. A gente tinha decidido por não dar chupeta. E tava indo super bem. Só que quando ela teve a bronquiolite, ela ficou 1 mês no meu peito. Quando ela foi voltar pro quarto dela, ela não queria o quarto dela. Já tinha se tornado. Ela queria o peito. 1 mês, ela queria o peito. E aí eu pensei, vou dar chupeta pra ser a solução. Com 6 meses eu dei chupeta pra Heloísa. E ela pegou? Ela pegou, nossa, ela pegou assim, ela nem teve dificuldade.
Só que ela não dormiu a noite inteira. Mesmo assim. E foi aonde parece que eu esqueci tudo que eu tinha aprendido antes. Não, ela acordava. Nossa, ela acordava 3, 4, 5 vezes de noite. E eu não queria peito, e eu ia, eu dava peito. Só que eu não trouxe pra minha nossa cama. Eu fui bem resistente. Como eu já tinha experiência do Miguel, que eu não queria na nossa cama, então eu já não fiz com ela. Sim. Só que eu saía do meu quarto, ia pro quarto dela, sentava na cadeira, e ali eu ficava com ela. Então eu não tinha mais qualidade de sono nenhuma, eu vivia cansada. Eu falava, meu Deus, eu preciso de ajuda. E aí eu ia lá no Instagram, não dava certo. Eu falava, não consigo aprender daqui, não consigo aprender. E daí quando eu falei, não, agora eu vou mudar. Preciso de alguma coisa, não conseguia estabelecer rotina. Não sabia mais o que fazia, porque ela já era grande, já não era mais um bebê recém-nascido. Com o bebê recém-nascido, tá acontecendo a adaptação da gente, e aí a gente adapta eles. Mas ali, já com ela grande, ela já tinha tipo uns 9, 10 meses, eu não tinha mais o que fazer. Daí foi quando a Bruna já tinha começado, que você vai ter de contar esse processo, né, da consultoria. Sim. E eu falei, Bruna, me ajuda. E daí pode continuar. Daí você voltou, começou a decidir sobre o sono do João. Foi, e é até engraçado isso que você falou, porque acontece muito de eu receber fotos, assim, quando eu começo a atender a mãe, né, e ela tá numa, por exemplo, o bebê tem associação do peito, dorme na cama compartilhada por consequência, porque a mãe acaba colocando ali pra ficar menos cansativo pra ela, né, e aí quando a gente vai ensinando o bebê a dormir no berço, a primeira noite que, ele aceitou, deu tudo certo, a mãe manda selfie, assim, pra mim, Bruna, eu tô fazendo a janta, não lembro a última vez que eu fiz isso, né, e aí o marido chega em casa, aí manda foto dos dois, assim, tomando um vinho, então, assim, isso são testemunhos que não tem preço mesmo, e são coisas que acontecem com um bebê que já tem 1 ano, por exemplo, né, que já tem total condição de ter um sono de qualidade, né, mas então, voltando, quando a gente mudou pra Curitiba, né, até aconteceu, eu não me esqueço, acho que a segunda pior, depois do engasgo, acho que a segunda pior coisa que aconteceu com o João foi a queda, né, ele caiu da cama com 6 meses, então, por que ele caiu? Ele tava numa dessas, eu não sabia ainda nada, né, sobre essa questão, e ele tava num desses dias de crise, né, com dor, então eu passei a madrugada, e eu também não queria levar pra cama compartilhada, né, então eu passei a madrugada toda sentada no sofá com ele no peito. Então, quando deu, assim, 6 da manhã, eu tava muito cansada. E aí, eu levei ele pra cama onde o César tava dormindo, deixei ele lá. Só que ele tava acordado, o João, né? E o César meio acordado, meio dormindo. Eu falei, amor, eu vou no banheiro. Deixei o João ali na cama com ele. E aí, eu tava tão cansada que eu deitei no tapete da sala. Meu Deus. E dormi. Aí, o César achou que eu ia voltar, também não entendeu, né? A gente não, né? Nossa, e a gente acordou com o barulho dele caindo no chão, meu Deus. Se ele com 6 meses, a nossa cama alta, ele caiu, assim, de rosto pro chão. Meu Deus. E aí, assim, pra mim foi a gota d'água. Eu falei, não, gente, isso já tá se tornando perigoso, né? Então, eu falei, eu preciso de ajuda, né? E eu não sabia nada sobre isso, aí eu comecei a procurar no Instagram, seguir um monte de perfil, né? E eu sou assim, eu gosto muito de estudar por conta. Então, comecei a achar artigos e lia daqui, lia dali, até que uma amiga me apresentou uma mãe que postava sobre sono, ela é médica até, no Instagram, e ela ensinava sobre sono infantil. Eu não cheguei a fazer, na verdade, antes disso em Maringá, eu fiz uma consultoria de sono, que não deu certo, né? Que era um método totalmente diferente, não deu certo. E o João também, na época, ele ainda tinha muito desconforto da alergia, então isso atrapalhou um pouco. Quando a gente chegou aqui, ele já tava melhor. Então eu falei, não, agora é a hora. E aí eu não paguei uma consultoria de novo, né? Mas eu comprei uma aula ali baratinha que ensinava sobre o método de dormir. E eu falei, não, eu vou fazer por conta própria aqui. E aí, quando eu comecei, assim, em 15 dias... Na primeira semana eu só ajustei a rotina dele, porque tava tudo bagunçado, né? Na segunda semana eu comecei a colocar ele no berço, e aquilo pra mim foi, assim, extraordinário. Porque é uma coisa que quando eu via, né, que nem as mães postando, o filhinho dormir cedo, dormindo no berço, eu falava, gente, o João nunca vai ser esse bebê, né? Isso aqui não vai acontecer com a gente, porque parecia que ele não gostava de dormir. Eu falei, é um bebê que não vai dar certo. Então, eu não acreditava até que eu fiz na minha casa com o meu bebê. E eu vi que aquilo dava certo, né? Então, isso porque não é eles que não querem dormir, é a gente que não sabe fazer eles dormirem, né? Eu senti muito isso, assim, de que, tipo, talvez ela até poderia, mas eu não tava induzindo ela da forma correta, assim. Sim, e a questão do hábito, o bebê, ele não vai deixar por conta própria, né? Ele não tem essa consciência. Então, a gente acaba ensinando eles a dormir de certa forma e depois isso vai se tornando um problema. Então, assim, um bebê recém-nascido dormir no colo
dormir no peito é uma coisa, né? Tá ali ainda na esterogestação, né? O colo é totalmente uma sensação de segurança pra ele, ainda tá entendendo que nasceu, ele pesa 3 quilos, né? Então, assim, isso é uma coisa. Agora, um bebê que já tá com 6 meses, já tá com 1 ano, aí é totalmente diferente. Isso já se tornou um hábito que não prejudica só o sono da mãe ou da família, mas do bebê também, né? Porque é um bebê ali, né, com 6 meses, que ele já consegue fazer um estirão de sono super longo, aí de mamar uma vez na madrugada, que seja, por fome genuína, né? Então, se ele fica com esse sono picado, acordando a cada ciclo de sono, ele também vai ficar com sono prejudicado, né? Então, a primeira vez que eu coloquei ele pra dormir no berço e que ele aceitou, assim, dormir sem a minha ajuda, né? Porque a gente sempre fala que o nosso objetivo é que o bebê durma com autonomia, né? Então, ele não precisa do colo para dormir, ele não precisa ser balançado, ele não precisa amamentar para dormir, não precisa de tapinha no bumbum, não precisa da mãe ficar parada ali do lado, né? Assim, para as nossas mães isso é uma loucura, né? Porque a minha mãe fala, Bruna, você já era grande, eu deitava com você na cama e ficava até você dormir. Então você pensa assim, eu que nem meu exemplo, seu exemplo, que são 2 crianças, né? Agora você vai ter outro bebê. Então, como você vai ficar deitando com cada um na cama? Você vai pra cama que horas, né? Então, assim, não é só o bem da mãe, do bebê, é um conjunto. É da família toda, né? Porque a gente tem que... Ontem, por exemplo, tava ruim com o início de gestação, né? Enjoada, com cólica e frio, tudo junto. E eles dormiram, era 8:30 da noite, os 2. E aí eu falei, nossa, posso ficar aqui tranquila agora um pouco. Sentei no sofá, peguei meu coberto e falei, agora eu vou ficar aqui só um pouquinho. Imagina se tivesse essa loucura de 11 horas da noite, um tá acordado, tá na televisão, tá naquele fervo ainda, né? Não tem condições. E aí eu lembro que da Heloísa foi difícil pra mim criar. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala da rotina de sono, viver esse processo é uma decisão todos os dias, né? Eu lembro quando eu tomei a decisão que a gente fez, a Bruna, a gente fez a minha consultoria depois, porque eu fiz o curso lá no começo, mas parece que eu esqueci tudo, que eu não sabia mais nada daquilo, e foi muito importante pra mim ter alguém, né? Nós fizemos um primeiro atendimento, então a Bruna me direcionou, falou pra mim que eu precisava mudar, e eu falei, tá bom, vou tentar. E aí comecei. Daí Luiz teve a hernia no ovário, tive que parar. E aí foi Natal e Ano Novo, e voltamos, assim. E aí então eu já vinha tentando tirar, só que nada muito decidido. E faz aí, eu acho que umas 3, 4 semanas que a gente tem tirado a mamada à noite, então tá super bem, ela não tava mamando de noite. E foi muito engraçado que você falou essa questão da fome. Agora eu tô tentando fazer o desmame, só que eu tô deixando, tipo, ela mamando aquelas mamadas só porque gosta de estar ali grudadinha. Eu cortei. Então ela mama de manhã, a hora que acorda, logo depois do cochilo da tarde e talvez de noite. Estamos evoluindo bem. E eu falo que tá dodói e ela super aceita e tal. Só que ontem de madrugada, era umas 5 horas da manhã, ela acorda nesse horário e eu dou chupeta e converso com ela e ela deita sozinha no berço e dorme. E aí ela pediu água. E aí eu falei, deu um gole de água. E aí ela deitou e ela falou, pão. Tava com fome. Ela falava pão. E ela gritava pão. E eu, meu Deus, você tá com fome. E aí é óbvio que eu peguei ela no berço e dei mamada, porque eu fiquei com a consciência pesada. Pensei, meu Deus, será que eu não tenho comida suficiente pra essa criança? Foi muito engraçado, assim, porque ela nunca falou isso de madrugada. Que ela tá acostumando, né? Que assim, será que uma mata dodói? Eu preciso comer outra coisa. Eu preciso comer. E ela pediu pão 5 horas da manhã. Aí eu peguei ela. E é engraçado, eu vou falar pra André gravar a próxima vez. Como eu tô com a mamada dodói, quando eu falo pra ela, vamos mamar, ela dá gargalhada. De alegria. Mamar. Oh, meu Deus. E é engraçado, assim. Só que esse processo do exame tá sendo muito bom, assim, pra essa rotina de sono. Então, lá na nossa consultoria, que você falou pra mim, a primeira coisa foi estabelecer a rotina. Então, a gente tem rotina agora de volta de sono. Então, a gente voltou pros horários de acordar, pros horários de dormir. Foi a primeira coisa que eu tive que ajustar com ela, foi isso. O que a gente faz, na ordem que a gente faz e tal. Hoje ela tem a birra dela pra dormir ainda. Ainda ela dá uma choradinha lá, na hora que eu coloco ela no berço, mas ela para de chorar sozinha, deita e dorme. Então, mas eu já reparei que não é de mãe pra ver se ela tenta me convencer. Porque eles são espertos, né? Exatamente. E assim, eles vão se acostumando, né? Quando assim, eu sempre falo pra mãe, falo, a partir do momento que você começar, é importante você seguir firme, ter consistência, né? Porque é muito comum a mãe chegar
chegar e falar assim, Bruno, eu já tentei de tudo, né? Então, assim, tentar de tudo e não ter consistência em nada, não funciona. Não adianta. E até o contrário, quanto mais você tenta uma coisa, desiste, o teu bebê vai ficando mais resistente, né? E ele não se sente seguro com aquilo. Porque o que é a rotina, né, pro bebê? Eu sempre falo assim pra mãe, que o bebê ele não sabe ver horas, né? Diferente de nós. Então, ele não sabe, são meio-dia, eu vou almoçar, vou tomar um banho e vou tirar uma soneca. São 6 da tarde, eu vou jantar, eu vou tomar um banho e vou dormir. Ele não sabe isso, né? Então, a rotina é justamente para trazer essa previsibilidade pro bebê. Então, é por isso que a primeira coisa, quando a gente começa um processo de educação do sono do bebê, é justamente a rotina, né? Porque não adianta eu querer chegar no sono noturno e falar, não, hoje eu vou ensinar meu bebê a dormir no berço, né? Hoje eu vou, independente de quanto tempo demora, ele vai dormir no berço. Não adianta nada se o bebê ele não tiver pressão de sono suficiente. O que é isso? Se o bebê não tiver feito as sonecas como ele deveria durante o dia, né? Então, cada faixa etária tem uma necessidade de sono diferente, né? Então tem aquele mito, né? Não pode deixar dormir de dia, porque senão não dorme de noite. Isso é mito. Cada bebê tem uma necessidade diferente, né? Então, que nem a Heloísa, que tá com 1 ano e meio, né? Ela ainda precisa de uma soneca ali após o almoço. Ela dorme. Né? Mas, por exemplo, se ela fizer 3 sonecas, aí você vai ter uma luta no sono noturno mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, como que tá a rotina desse bebê? Porque quando o bebê, ele começa a reconhecer, e isso não acontece de um dia para o outro, né? Esse é um outro problema. Nossa geração é muito imediatista. A gente quer resolver um problema de sono de 6 meses, de 1 ano em 1 semana, né? E não é assim. Assim como tudo na educação de uma criança, a gente precisa ter paciência, a criança tem o tempo dela, então a gente não pensa num prazo, né? O meu bebê vai aprender a dormir em 15 dias, em 20 dias. Não, ele vai aprender no tempo dele e eu vou ensinar até que ele aprenda, né? Sim. Então, eu vou ter consistência, eu vou ter paciência de ensinar ele, porque educar sono de bebê é uma coisa que dá trabalho, né? Dá trabalho, assim como educar qualquer outro tipo de área da vida de uma criança, educar virtudes, educar na fé, dá trabalho, né? Mas a gente precisa pensar que é um trabalho que vale a pena, que vai me gerar frutos, que é pro bem, pro desenvolvimento dele, né? Pro bem de toda a família, né? Então, por isso que a rotina é tão importante, o ritual noturno é tão importante, porque o bebê, com o passar dos dias, ele vai percebendo aquele padrão de sequência de atividades, do que vai fazer, né? Ele percebe que quando vai chegando no fim da tarde, a mãe vai dar o banho, né? Vai pôr um pijama, vai pôr um ruído branco, então ele vai percebendo que chegou a hora de dormir, e é até natural, né? Muitas mães relatam, durante o ritual noturno, meu bebê sempre chora. Por quê? Em vez dele relaxar, ele chora. Porque aos poucos ele vai percebendo que quando chega ali o momento do ritual noturno, é uma separação, né? Querendo ou não, é um momento de separação dos pais. Então ele chora porque ele não quer se separar, ele quer ficar junto, ele quer brincar, né? E tudo mais. Apesar de estar com sono, apesar de que quando você coloca pra dormir, dorme rapidinho. Então, assim, é normal ter esse chorinho, né? Ainda mais quando eles vão ficando maiores e têm irmãos, por exemplo. Hoje eu tenho que falar que o Miguel também foi dormir. Porque ela quer ficar junto. Porque ela quer ficar brincando com ele. Eu falo, Mimi já foi dormir. Às vezes a gente leva o Miguel antes na cama e daí a gente dá boa noite pro Miguel. E aí eu vou colocar. E sabe o que é legal? Você falou dessa rotina? Desde quando a gente conversou, eu demorei pra estabelecer o sono noturno. Mas o diário, então, por exemplo, ela tem já um hábito de o quê? Ela come e dorme logo depois. E a gente até brinca, que eu falo pra ela, falo, Lolo, a gente vai, papai vai fazer o quê? Ela faz esse gesto, ela fala, papai, ela faz assim, eu gostava ela fazendo de roncando, assim. Então, a gente criou isso, assim. Então, hoje, tirando uma mamada à noite, tá muito mais tranquilo, porque todo o dia dela tá estabelecido como ela faz, com o horário que ela acorda, o horário da comida dela, o horário do sono dela. Então, agora eu me senti realmente preparada pra que a noite seja tranquila. E ela tá fazendo uns estirão bom de sono, assim. Ela tem acordado, 5 horas. Dias atrás, ela acordou 8 horas. Fiquei super feliz. Então, tem vivido esse processo, assim. E essa mamada, inclusive, das 5 da manhã, geralmente é a última que sai mesmo, né? Porque, assim, tem a questão do hormônio mesmo, da melatonina ali. Ele começa a ser produzido por volta do entardecer, começo da noite, ele vai subindo até que ele tem um pico, e quando tá ali por volta de 5 da manhã, praticamente já acabou. Então, é um momento que qualquer coisa acorda esse bebê. Então, se ele pode acordar pra ver se a mãe vai dar uma mamadinha pra ele voltar a dormir. Porque, assim, principalmente o leite materno, né? É um prato que o bebê mais gosta. Né? Assim, sabe aquele seu prato preferido? É o leite materno para um bebê que amamenta. Então, por mais que ele conseguiria voltar a dormir sozinho, ele sempre uma mamazinha é melhor. Ele sempre vai pedir. Então, essa é a última mamada que sai mesmo por conta desse
desse motivo. Exato. E, gente, a consultoria da Bruna foi realmente um divisor de águas na minha vida, assim, de eu conseguir viver esse processo, onde eu só consegui estabelecer a rotina com a Heloísa de noite, porque eu me preparei antes. E é diferente, você fazer um curso, você vai comprar um mega curso, eu tive acesso a um curso grande, e você ter alguém individual, assim, faz muita diferença. Pra mim, fez muita diferença. E a gente podia falar muito mais aqui, só que a gente tá com o tempo limitado hoje. Temos uma bebezinha. Exato, temos bebezinhas aí pronta pra mamar. Bruna, eu quero que você dê um recado pra elas. Pode olhar essa câmera aqui, pra que você fale assim, é isso que vocês precisam saber desse episódio. Eu sempre costumo falar assim, que a gente escuta muito falar sobre instinto materno, né? Então, quando você se tornar mãe, você vai ter um instinto materno, você vai agir por instinto e vai dar tudo certo, e na realidade não é isso, né? Muitas vezes o nosso instinto nos leva a tomar decisões erradas, né? Em diversas áreas aí da nossa maternidade, e no sono não é diferente. Então, às vezes, por instinto, a gente acaba colocando hábitos de sono no nosso filho, que no início estava tudo bem, mas que com o passar dos meses você vai percebendo que isso está prejudicando o sono dele. Então, as associações de sono que a gente fala, elas prejudicam porque a cada ciclo de sono durante a madrugada, o bebê ele vai solicitar essa ajuda para voltar a dormir. E isso vai se tornando um sono muito picado para ele, né? Então, é importante que nós, enquanto mães, enquanto pais, tenhamos a informação necessária para quebrar esse ciclo e ajudar o nosso bebê a ter um sono de qualidade, né? Então, se esse vídeo de alguma forma chegou até você, e se você tem algum problema de sono, alguma dificuldade de sono, entenda mesmo como um sinal de Deus, né? Assim como eu não acreditava que o meu bebê ia conseguir dormir, e não só conseguiu, mas como hoje eu vejo também tantas mães que chegam até mim trazendo testemunhos e dizendo, olha, meu filho tá dormindo no berço, a minha autoestima melhorou, a minha saúde, eu consigo ter tempo para mim, ter tempo para minha família, ter tempo para o meu marido, né? Então, isso também é possível para você, né? Então, se de alguma forma você sente que o sono do seu bebê precisa melhorar, entre em contato, tire as suas dúvidas, porque é possível, se você tiver decisão, determinação e se você tiver um método para seguir alguém para te ajudar. Uau, que orgulho de você! Gente, a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais da Bruna, para que você possa entrar em contato com ela, conhecer mais o trabalho dela. Muito feliz por você estar aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe muito. Deus abençoe esse projeto. É uma honra, né? Eu disse no começo, é uma honra para mim estar aqui sentada nessa cadeirinha. A gente promete que vai ter mais um episódio, né? Pra gente continuar falando como aqui. Eu disse, a Bonazinha tá com 2 meses, né? Daqui a pouco tá com fome, então a gente tem que fazer um pouco mais curto. Exatamente. Então a gente tá a investigação de APLV dela também, Estamos, né? Então, você volta pra gente conversar mais e pra gente partilhar mais. Porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, né? Então você que tá aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras mães. Foi realmente algo pra conscientizar a importância de ter um acesso à informação, de buscar, de fazer pelo seu filho e de tomar uma decisão. E o sono é importante e faz parte disso. Então, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio. Muito obrigada.